Olá, meus alunos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal MS Trânsito. Professor Mauro Salles, voltando aí com o nosso curso teórico online. Nossa 11ª aula de legislação de trânsito para autoescola. Recomendo que você procure a nossa playlist aí no canal e assista desde a primeira aula para que você possa se manter informado e não correr o risco de ser reprovado aí no seu exame teórico. Nossa aula serve tanto para a primeira habilitação quanto para a reciclagem. Aula atualizada. O tema de hoje, um dos temas mais complexos e mais cobrados, que nós vamos falar sobre infrações, penalidades e medidas administrativas. Então, sejam muito bem-vindos à nossa aula. Compartilhar a tela. Infrações, medidas administrativas e penalidades. Infrações e penalidades para veículos de 2 ou mais rodas. Constitui infração de trânsito, isso está no artigo 161 do Código de Trânsito Brasileiro. Constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código ou da legislação complementar. E o infrator sujeita-se às penalidades e às medidas administrativas indicadas em cada artigo deste capítulo e às punições previstas no capítulo 19 do CTB. CTB é Código de Trânsito Brasileiro. O Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 256, prevê que a autoridade de trânsito deverá aplicar as infrações nele previstas as seguintes penalidades: advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir. Número 4 foi revogado pela Lei 13.281, número 4/16. Número 4, eu vou te dizer o que era: cassação da Carteira Nacional de Habilitação, cassação da permissão para dirigir e frequência obrigatória em curso de reciclagem. Maravilha! Então vamos iniciar aí. Se tiver alguém presente aí, alguém aí do grupo, nosso grupo dos futuros habilitados, pode se manifestar aí, por gentileza. Essa aula está sendo restrita ao nosso grupo aí dos alunos. Quem quiser participar, fica à vontade aí. Alice, boa noite. Muito obrigado pela presença. Alice sempre presente aí, buscando a conquista da sua aprovação teórica. Eu tenho certeza que vai conseguir, porque está buscando informação, está se esforçando. Vai conseguir já, logo estará habilitado. Boa noite e obrigado pela presença. Então vamos juntos aí, porque esse tema é complexo e eu vou tentar facilitar aí a vida dos alunos, né? Então vamos lá. Advertência por escrito, multa, suspensão de direito de dirigir. O 4 foi revogado. Cassação da Carteira Nacional de Habilitação, cassação da permissão para dirigir e frequência obrigatória de curso de reciclagem. Isso aqui é a lista, né, das penalidades que são aplicadas pela autoridade de trânsito, né? Isso aqui é um rol taxativo aí das penalidades aplicadas pela autoridade de trânsito. Então, a gente vai começar a estudar penalidade por penalidade. A número 4 que foi revogada, isso aqui é até uma dica de prova, é a apreensão do veículo. Vai sim, querida. Por Deus, e você está se esforçando para isso. Eu tenho certeza que vai conseguir.
Deus ajuda, né? A sorte ajuda, a sorte é a combinação da preparação, não é isso? Com a oportunidade, né? A sorte é o resultado da soma, né? Da preparação com a oportunidade. Né? Você está se preparando, então você vai conseguir, com certeza. Então, um ditado que fala assim: Deus ajuda quem trabalha, e você está trabalhando muito, né? Você está aqui 21 horas, né? Podia estar fazendo outra coisa e está assistindo aula aí, tá certo? Mas vamos lá. Então, ó, essa número 4 é a apreensão do veículo. Isso aqui foi revogado, tal. Então você já escreve aí que a apreensão do veículo foi revogada. A apreensão do veículo não existe, mas como penalidade. Ela foi revogada e as bancas dos Detrans utilizam muito esse termo, apreensão do veículo, apreensão do documento, apreensão da CNH, apreensão do CRLV. E toda vez que cai essa palavra, toda vez que cair essa palavra apreensão na sua prova, no seu exame, é uma opção de resposta incorreta. Às vezes, porque são 4 opções, né? Às vezes, de 4, 3 tem a palavra apreensão. Isso é uma dica importantíssima para você. Então, 3 tem a palavra apreensão. Então, a que não tiver apreensão é que será correta. Maravilha. Então, vamos começar a falar aqui de advertência por escrito. Deverá ser imposta a penalidade de advertência por escrito a infração de natureza leve ou média, passível de ser punida com multa caso o infrator não tenha cometido nenhuma infração nos últimos 12 meses. Então, aqui, quando ele diz que deverá, e houve uma atualização, né, recente, já tem 1 ano e pouco, foi em 2021. O verbo aqui era poderá. Então, antes a autoridade de trânsito ela tinha margem de escolha, né? Quando você cometia uma infração de natureza leve ou média. Hoje a autoridade de trânsito ela é obrigada a aplicar, ao invés da multa, ela tem que te aplicar uma advertência por escrito. E qual é a advertência? Qual é a diferença da advertência por escrito para uma multa, professor? A advertência por escrito você vai receber uma carta, né, de advertência te advertindo que você cometeu uma infração de natureza leve ou média, né, que você realmente não deve fazer isso. E a multa não, a multa você já é onerado, né? Você tem uma oneração pecuniária, você vai ter que pagar um valor, né? Como penalidade. Então, se você cometer uma infração de natureza leve ou média e não for reincidente no período de 12 meses, em qualquer outra infração, ao invés de você ser multado, você receberá uma advertência por escrito como penalidade. Advertência por escrito, você não será onerado pecuniariamente, né? Você não tem nenhum valor pecuniário, você não tem nenhum prejuízo pecuniário, e você não vai precisar pagar nenhum valor, e você também não acumula os pontos no seu prontuário, né? Não serão computados os pontos no seu prontuário, né? Porque quando você comete uma infração de trânsito, você tem ali os pontos também que são acumulados no seu prontuário. Isso a gente vai falar um pouquinho melhor quando a gente começar a falar sobre multas, né? Que a gente tem essa relação aqui, essa classificação aqui. Então, classificação das multas, que a multa é a segunda penalidade ali da lista, né? Ó, e é a mais famosa. É ou não é?
Multa, você já deve ter ouvido muito falar sobre multa. De acordo com a medida provisória número 1973, né, traço 67, que extinguiu a unidade de referência fiscal, o FI, a resolução número 136, de 2002 do CONTRAN, atualiza os valores das multas e infrações ao Código de Trânsito Brasileiro. Os valores e pontuações para os 4 tipos de infrações são. Então, são 4 tipos de infrações. Quando você comete uma infração de natureza leve, você vai acumular 3 pontos no seu prontuário. E o valor que você vai ter que pagar? R$ 88,38. Quando você comete uma infração de natureza média, você acumula 4 pontos no seu prontuário. E o valor que você tem que pagar? R$ 130,16. Agrave, 5 pontos no prontuário. R$ 195,23. E a gravíssima são 7 pontos no prontuário, R$ 293,47. Agora, a partir da gravíssima, eu tenho o fator multiplicativo. Eu tenho uma gravíssima vezes 2, vezes 3, vezes 5, vezes 10, vezes 20. Ó. E aqui embaixo está escrito, ó, as infrações gravíssimas podem ser multiplicadas em 2, 3, 5, 10, 20 e até 60 vezes. Esse fator multiplicativo está relacionado a tipo de infração que esse condutor comete, né? A gravidade. Então, quanto mais grave for essa gravíssima, a gente vai aumentando, né? Isso vai potencializando, de acordo com a gravidade. Então, eu tenho a gravíssima comum, que é 293,47, e aí, de acordo com a gravidade dessa gravíssima, né, isso vai potencializando e a gente precisa multiplicar. Então, a gravíssima vezes 2, por exemplo, é R$ 586,94. Gravíssima vezes 3, 880,41. Gravíssima vezes 5, R$ 1.467,35. Gravíssima vezes 10, R$ 2.934,70. Gravíssima vezes 20, R$ 5.869,40. E você já viu que pode chegar ali até 60 vezes, e no caso de reincidência nessa de 60 vezes, pode chegar até vezes 120, né? Que dá mais de R$ 35 mil aí, uma multa aí que é para bloqueio de via, né? Para quem promove bloqueio de via, está até em evidência hoje em dia aí, né? Essas manifestações aí. Então, bloquear a rodovia, bloquear a via é uma infração gravíssima, com penalidade de multa para quem bloqueia, vezes 20. E para quem promove aquele evento, é uma penalidade de multa vezes 60, podendo chegar a vezes 120 no caso de reincidência. Maravilha. Então, isso aqui são os valores aí, tipo de infração, né? Gravidade, ponto e o valor. Opa, tem uma pergunta aqui da Alice, né? Todas as infrações de trânsito são passíveis de multa? Uma excelente pergunta, Alice, e eu vou te responder agora. Todas as infrações de trânsito, exceto as advertências por escrito aqui. Eu vou até voltar na advertência por escrito, tá? Quando você fala que é passível de multa, eu tenho que te responder de forma direta, sim. Eu tenho que te responder de forma direta, sim. Mas a advertência por escrito, quando que você não vai receber uma multa? Na seguinte situação. Quando... Deixa eu compartilhar a tela que fica melhor. Quando que você vai receber uma multa? Quando você cometeu uma infração de natureza leve ou média e nos últimos 12 meses você não ter sido reincidente em nenhuma outra infração. Então, você cometeu uma leve, por exemplo,
usar a buzina, né, de forma excessiva, né, ou sucessiva, é uma infração de natureza leve. Se nos últimos 12 meses você não tiver cometido nenhuma outra infração, essa infração leve, ela será convertida, ao invés de você ter que receber a multa, e aí você vai ter que pagar os 88,38 e 3 pontos no seu prontuário, para fins de suspensão por pontos, que eu vou falar já já, você terá ela será convertida em advertência por escrito. E aí você não vai ter o cômputo de pontos no seu prontuário e nem vai precisar pagar a multa. Tá? Mais uma vez, muito obrigado, uma pergunta muito boa, muito inteligente. Vamos continuar aí, deixa eu compartilhar a tela aqui de novo. E voltando agora a falar de suspensão de direito de dirigir. Cai muito isso aqui na prova. A advertência por escrito cai pouco, multa também cai pouco, agora suspensão de direito de dirigir cai. Ó, a suspensão de direito de dirigir a gente encontra no artigo 261 do Código de Trânsito Brasileiro. A penalidade de suspensão de direito de dirigir será imposta nos seguintes casos. A penalidade de suspensão de direito de dirigir será imposta nos seguintes casos. Olha só, eu que agradeço a sua presença. Olha só, antes de eu falar aqui sobre a penalidade de suspensão de direito de dirigir, eu não posso deixar de falar aqui do meu material, que é uma nova aprovação para a prova teórica. É um curso preparatório para ajudar os alunos a conquistarem a sua aprovação. Inclusive, a Alice aí acabou de adquirir o curso e já foi direcionada para o grupo, né, Alice? E lá a gente compartilha questões de prova e a gente faz uma preparação intensiva aí até o aluno conseguir conquistar a aprovação. Uma boa notícia aí, o RENASH foi estendido aí até final de 2023, para quem estava com o RENASH ativo em agora dezembro de 2022, todo mundo com o RENASH ativo, né? Foi prorrogado para até final do ano de 2023, até dezembro de 2023. Então, você que não conseguiu conquistar sua aprovação até agora, você tem a oportunidade a Alice aí, obrigado. Sim, material muito bom, agradeço aí o feedback, Alice. E o material, nesse momento, ele está no preço aí promocional. Né? Eu vou te direcionar, vou te enviar uma apostila completa, atualizada, com 25 exercícios, são 250 questões de prova, né? E que é essa apostila que eu estou estudando aqui com vocês. E eu vou te colocar no grupo de WhatsApp dos futuros habilitados, onde os alunos interagem lá, tiram suas dúvidas e eu coloco questões de prova lá para os alunos, né? O material completo aí para você parar de ficar gastando com dúvida, com taxa de reprovação. É um investimento que é menor do que a própria taxa de reprovação. Tá? Então, eu te faço esse convite. Para você, vou passar aqui a vinheta do curso e se você estiver interessado, é só você clicar na descrição do vídeo, no link na descrição do vídeo, ou no primeiro comentário fixado, que você, ao adquirir o curso, eu vou te enviar a apostila e vou te colocar no grupo dos futuros habilitados. Então, deixa eu colocar aqui. Alunos, sou o professor Mauro Salles, tudo bem? Você sabia que 50% dos candidatos que fazem a prova teórica são reprovados? E que a aprovação teórica é o primeiro passo em busca da tão sonhada habilitação? Por este motivo, desenvolvi o Manual da Aprovação para a Prova Teórica do Detran. É um curso preparatório com 15 horas de conteúdo através de 20 videoaulas. São videoaulas realizadas dentro do site do Detran, onde identifico as principais armadilhas e pegadinhas elaboradas pela banca. Ao adquirir o curso,
o aluno receberá uma apostila atualizada com 25 exercícios, totalizando 250 questões de prova, além de acesso a grupo de WhatsApp exclusivo para alunos, onde dou assistência permanente até a aprovação. Não perca mais tempo, clique aí no link do WhatsApp ou em Saiba Mais. Se estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, o link de compra do curso está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Adquira já o manual da aprovação rumo à tão sonhada habilitação. Maravilha aí, obrigado mais uma vez. Você, meu amigo instrutor também de autoescola, que se quisesse se afiliar ao produto, clica no link de WhatsApp aí que está na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, que eu vou te mandar o link de afiliado. Você vai ganhar aí entre 40, hoje 40 e logo 50 reais de comissão aí para você que vendeu o produto. Meus alunos também quiserem se afiliar ao material também, é só me pedir que eu envio aí. Você também, se estiver conhecer alguém que queira, né, participar do projeto, você mesmo pode vender e você pode ganhar essa comissão aí. Então vamos lá. Suspensão do direito de dirigir. A penalidade de suspensão de direito de dirigir será imposta nos seguintes casos: sempre que, conforme a pontuação prevista no artigo 259 deste Código, o infrator atingir, no período de 12 meses, a seguinte contagem de pontos, né? Então, agora é a hora de você destacar isso no seu material, escrever isso no caderno, porque uma dessas três opções, ela irá cair na sua prova, é certo. Então, a sua habilitação ela pode ser suspensa por duas situações. A primeira é por pontos, né? Sempre que o condutor atingir, no período de 12 meses, a seguinte contagem de pontos. Na linha A, 20 pontos caso constem duas ou mais infrações gravíssimas na pontuação. Então, você precisa destacar isso aí na sua apostila. 20 pontos caso conste duas ou mais infrações gravíssimas na pontuação. Isso aqui é uma afirmativa de prova. Isso aqui você tem que destacar e você precisa escrever isso no caderno, porque pode ser uma opção correta. Tá? Ou uma outra opção, 30 pontos caso conste uma infração gravíssima na pontuação. E 40 pontos caso não conste nenhuma infração gravíssima na pontuação. Ou por transgressão às normas estabelecidas neste Código, cujas infrações prevêem de forma específica a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Agora eu vou precisar compartilhar a tela com você, porque ele disse para você que a sua habilitação tem duas formas dela ser suspensa. Ou por pontos, que são 20, caso conste duas ou mais gravíssimas na pontuação, 30, caso conste uma gravíssima na pontuação, ou 40, caso não conste nenhuma gravíssima na pontuação. Ele está dizendo também, ou por transgressão às normas estabelecidas neste Código, cujas infrações prevêem de forma específica a penalidade de suspensão de direito de dirigir. Existem infrações no Código de Trânsito Brasileiro que só pelo cometimento da infração, por si só, já leva à suspensão de direito de dirigir. Por exemplo, artigo 244, inciso 1 e 2, conduzir motocicleta sem capacete, né? O inciso 1, que é o condutor, e o 2 é o carona, penalidade de multa e suspensão de direito de dirigir. Então, aqui você não precisa acumular os 20 pontos, ou os 30, ou os 40. O cometimento de uma infração já leva. Elas são chamadas aí infrações mandatórias ou autossuspensivas. Artigo 65, conduzir sob influência de álcool. Penalidade de multa e suspensão de direito de dirigir. Então,
existem infrações que, por si só, o cometimento já te levam à suspensão de direito de dirigir. Ou por pontos, né? 20, 30 ou 40. Maravilha. Continuando aí. Ó, os prazos para aplicação da penalidade de suspensão de direito de dirigir são os seguintes. No caso do inciso 1 do caput, de 6 meses a 1 ano. Inciso 1 é por pontos. Então, se ela for suspensa por pontos, a autoridade de trânsito, né, quando a gente fala autoridade de trânsito, em regra geral, a gente lembra de DETRAN, diretor do DETRAN, diretor do órgão, né? Então, ele pode te aplicar de 6 meses a 1 ano. E no caso de reincidência no período de 12 meses, de 8 meses a 2 anos. Isso aqui por pontos. No caso do inciso 2 do caput, de 2 a 8. No inciso 2 são as infrações que por si só já levam à suspensão, a mandatória ou autossuspensivo. Né? Por exemplo, conduzir motocicleta sem capacete, é um exemplo aqui. No caso de 6 meses a 1 ano. E no caso de reincidência, de 8 meses a 2 anos. Reincidência no período de 12 meses. Não, isso aqui é no caso dos pontos, né, que eu repeti. Deixa eu esconder aqui, senão me atrapalha. No caso do inciso 2, que é pela infração mandatória ou autossuspensiva, eu citei aí a motocicleta sem capacete, é de 2 a 8 meses. Exceto para as infrações com prazo descrito no dispositivo infracional. Tem infrações que levam à suspensão de direito de dirigir, exemplo, a lei seca, o artigo 65, que ela já traz o prazo da suspensão, que é de 12 meses. O 165A, que é dirigir sob influência de álcool, ela já traz o prazo também, que é de 12 meses. Mas dirigir motocicleta sem capacete não traz o prazo. Então, a autoridade de trânsito vai aplicar de 2 a 8 meses. E de 8 a 18 meses, no caso de reincidência, de 12, no caso de reincidência, no período de 12 meses, de 8 a 18 meses, respeitando o dispositivo no inciso 2 do artigo 263. Quando ocorrer a suspensão de direito de dirigir, a carteira nacional de habilitação será devolvida ao seu titular imediatamente após cumprida a penalidade e o curso de reciclagem. Então, quando a sua habilitação for suspensa, deixa eu ver aqui, pergunta da Alice. É possível renovar a CNH enquanto ela estiver suspensa? Não, Alice, não. Enquanto ela estiver suspensa, ela fica bloqueada. Aí você vai precisar cumprir o prazo da suspensão, se submeter a um curso de reciclagem. Aí sim, depois, você vai poder renovar a sua habilitação. Né? Mais uma pergunta muito boa, tá? Obrigado. Voltando. Tá, deixa eu compartilhar agora aqui. Fica melhor. Maravilha, querida. Eu que agradeço aí. Agregando muito aí com as suas perguntas. São perguntas que os alunos... eu estou gravando ao vivo, eu estou gravando, né, aqui ao vivo, né, lógico. Depois eu vou vou liberar para todos no YouTube, mas quem está no grupo aqui, no nosso grupo, tem oportunidade de participar, né, fazendo perguntas inteligentes. E as suas perguntas, elas vão ajudar as pessoas que vão assistir esse vídeo daqui a pouco, né? Eu vou colocar esse vídeo, eu vou liberar esse vídeo quarta-feira, vou publicar ele quarta-feira, né? Mas maravilha. Então, tá vendo aqui, Alice e alunos, né? Quando ocorrer a suspensão de direito de dirigir, a carteira nacional de habilitação será devolvida ao seu titular imediatamente após cumprir a penalidade e o curso de reciclagem.
Então, quando ela é suspensa, você tem que entregar o DETRAN, né? Ou o órgão responsável ali pela suspensão. E aí, quando você cumprir o prazo da suspensão e fizer o curso de reciclagem, né, que também é uma outra penalidade, ela será devolvida. Parágrafo 3º, a imposição da penalidade de suspensão de dirigir elimina a quantidade de pontos computados previstos no inciso 1 do caput do parágrafo 5º deste artigo para fim de contagem subsequente. Então, quando você comete uma infração gravíssima, né, que as que suspendem são as gravíssimas, você acumula 7 pontos. Mas como já tem a suspensão junto, aqueles pontos eles são eliminados. O parágrafo 5º é interessante. Ó. No caso do condutor que exerce atividade remunerada, EAR, ao veículo, a penalidade de suspensão de direito de dirigir, que trata, né, o caput deste artigo, será imposta quando o infrator atingir o limite de pontos, né, 40, previsto na linha C do inciso 1 do caput deste artigo, independentemente da natureza das infrações cometidas, facultado a ele participar de curso preventivo de reciclagem, sempre que no período de 12 meses atingir 30 pontos, conforme regulamentação do CONTRAN. Então, vou compartilhar a tela. Compartilha a tela, por quê? Porque esse parágrafo 5º é interessante. Ele está dizendo que se você tiver o EAR na sua habilitação, EAR é exercer atividade remunerada, você poderá atingir 40 pontos, independentemente da gravidade das infrações. Se você tiver uma, ou duas, ou três gravíssimas, não importa. Você pode atingir 40 pontos pelo fato de você possuir o EAR no campo de observações da sua CNH. Agora, se você tem o EAR, você também tem a prerrogativa do curso facultativo de reciclagem. O que é isso, professor? Quando você atingir no mínimo 30 e no máximo 39, porque 40 já suspende. Então, quando você está com no mínimo 30 e no máximo 39, você poderá solicitar autoridade de trânsito, e a autoridade de trânsito, né, em regra geral, eu já te falei que é DETRAN. Você pode solicitar autoridade de trânsito o curso preventivo de reciclagem. Quando você faz o curso preventivo de reciclagem, esses pontos, esses 30 que você cometeu, ou 39, eles são zerados. Olha que interessante. Isso tudo por conta do EAR. Quem tem o EAR tem essa prerrogativa. Maravilha. Então, deixa eu abrir aqui novamente e vamos continuando, né? Ó. Concluído o curso de reciclagem previsto no parágrafo 5º, o condutor terá eliminados os pontos que tiverem sido atribuídos. Então, você fez o curso de reciclagem, elimina aquela pontuação, para fim de contagem subsequente. O motorista que optar pelo curso previsto no parágrafo 5º não poderá fazer nova opção no período de 12 meses. Né? Então, se você fez o curso preventivo de reciclagem, você não pode solicitar novamente no período de 12 meses. Senão vira bagunça, né? Até porque já está bem... você já tem bastante ponto. Até você chegar a 40 pontos, é uma quantidade... Você vai cometer muitas infrações. Né? Isso mudou a partir da Lei 14.041 de 2021. Né? Então, não era assim, não. Era 20 pontos. Então, eles deixaram essa regra aí, deram uma aliviada, né? De 20 para
20, 30 ou 40, e quem tem o EAR em 40, independentemente da infração, né? Então, ficou muito questionada essa mudança. Lógico que se você pensar pelo particular, você vai gostar, mas para a coletividade é ruim, né? Incentiva as pessoas a cometerem infrações de trânsito. Quanto mais infrações de trânsito se comete, mais risco, né, a incolumidade, a integridade física aí dos usuários da via, né? Maravilha. Olha só, a pessoa jurídica, concessionária ou permissionária de serviço público tem o direito de ser informada dos pontos atribuídos na forma do artigo 259 aos motoristas que integrem seu quadro funcional, exercendo atividade remunerada ao volante na forma que dispuser o CONTRAN. Incorrerá na infração prevista no inciso 2 do artigo 62 o condutor que notificado da penalidade de que trata este artigo dirigir veículo automotor em via pública. O condutor que dirige veículo automotor em via pública, né, que tiver com a habilitação suspensa, ele está cometendo uma infração do inciso 2 do artigo 62. Inciso 2 do artigo 62, esse cara está cometendo uma infração de dirigir com a carteira nacional de habilitação ou permissão para dirigir suspensa, né, ou cassada. É uma multa aí vezes 3, R$880. O processo de suspensão de direito de dirigir, a que se refere ao inciso 2 do caput deste artigo, deverá ser instaurado concomitantemente ao processo de aplicação da penalidade de multa, e ambos serão de competência do órgão ou entidade responsável pela aplicação da multa na forma definida pelo CONTRAN. A penalidade de suspensão de direito de dirigir, ela será aplicada de forma simultânea à penalidade de multa. A penalidade de multa, né? Então, porque quando tem infrações de trânsito, você tem duas penalidades, né? Porque quando você tem a penalidade de suspensão, você também tem a de multa. Então, o artigo 165, que é dirigir sob influência de álcool, é penalidade de multa e suspensão de direito de dirigir. Então, você vai responder pelos dois processos. O CONTRAN regulamentará as disposições deste artigo, incluído pela Lei 13.281, de 2016. O Código de Trânsito Brasileiro também prevê também a aplicação da penalidade de suspensão de direito de dirigir para determinadas infrações, ainda que o condutor não atinja 20 pontos, né, em infrações de trânsito. Foi o exemplo que eu dei aqui da lei seca, não é verdade? De outras infrações aí. Dirigir sem capacete. Cassação da CNH. Perdão, cassação da CNH / permissão para dirigir. A cassação do documento de habilitação, artigo 263, dar-se-á quando suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo. Então, sua habilitação vai ser cassada quando? Quando suspenso o direito de dirigir, sua habilitação está suspensa. O infrator conduzir qualquer veículo. Então, se você for flagrado dirigindo veículo automotor em via pública com habilitação suspensa, ela será cassada. E eu vou te dizer já qual é a diferença entre suspensão e cassação. Porque se eu te falar agora, né, você vai me abandonar. Então, vou deixar para o finalzinho. Não a Alice, que a Alice ela não abandona, ela está sempre aí. Mas você que vai assistir esse vídeo, daqui a pouco eu sei que se eu te falar agora a diferença suspensão e cassação, você não vai terminar de ver o vídeo, né? Não vai continuar me prestigiando. Mas vamos lá. Então, a sua habilitação será cassada. Qual é a primeira situação? Quando suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo. E as outras? No caso de reincidência, no prazo de 12 meses, das infrações previstas
no inciso 3 do artigo 62. Inciso 3 do artigo 62, se você for reincidente no inciso 3 do artigo 62, sua habilitação ela nem suspensa ela é cassada direto. Inciso 3 do artigo 62 é dirigir veículo com a carteira nacional de habilitação ou permissão para dirigir de categoria diferente da do veículo que esteja conduzindo. Professor, me dá um exemplo. Te dou. Você tem habilitação para carro, categoria B, e é flagrado 2 vezes, você é reincidente no período de 12 meses, conduzindo uma motocicleta cuja categoria é A. A sua habilitação ela será cassada. Nem suspensa ela é cassada direto. No caso de reincidência também, pessoal, no artigo 63, artigo 63 é entregar a direção à pessoa não habilitada. Artigo 64 é permitir a direção à pessoa não habilitada. Artigo 65 é dirigir sob influência de álcool em nível superior a 6 decigramas por litro de sangue ou qualquer substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica. O 173 disputar corrida por espírito de emulação. 174, 175 utilizar o veículo para em via pública, demonstrar ou exibir manobra perigosa, arrancada brusca, derrapagem ou frenagem, com deslizamento ou arrastamento de pneus. Quando o condenado, isso aqui, só um minutinho, olha só. Eu vou explicar isso tudo já. Quando condenado judicialmente por delito de trânsito, observar o disposto do artigo 160. Constatada em processo administrativo a irregularidade na expedição do documento de habilitação. A autoridade expedidora promoverá o seu cancelamento. Decorridos 2 anos da cassação, isso é uma questão de prova, tá? Alice e alunos. Decorridos, parágrafo 2º é importante, decorridos 2 anos da cassação, o infrator poderá requerer sua reabilitação, submetendo-se a todos os exames necessários na forma estabelecida pelo contrato. Então, agora eu vou compartilhar a tela. Vamos lá. Então, sua habilitação vai ser cassada quando? Quando você for flagrado. Se a sua habilitação estiver suspensa, você for flagrado dirigindo qualquer veículo. Se você for reincidente no período de 12 meses, nas infrações do artigo 62, que é dirigir com a categoria incompatível, né? 163, que é entregar a direção à pessoa não habilitada. 164, que é permitir. Entregar, quem entrega está junto. Seu namorado, né? Ou namorada, ela é habilitada. Um dos dois são habilitados. Aí te leva para te ensinar a dirigir. Ele está entregando a direção à pessoa não habilitada. Ele está junto. Ele está ali no carona. E o 164 é permitir. Quem permite está ausente. O 165 é dirigir sob influência de álcool. 173, 174, 175. Foi reincidente no período de 12 meses nessas infrações mencionadas? Cassação. Quando condenado judicialmente por delito de trânsito, artigo 60, constatada qualquer irregularidade. Agora, professor, qual a diferença entre suspensão e cassação? Suspensão, sua habilitação vai ficar suspensa e o suspenso para voltar a dirigir, ele vai cumprir o prazo da suspensão e se submeter ao curso de reciclagem. O cassado, a cassação é a perda. O cassado, para voltar a dirigir, ele tem que cumprir 2 anos e se submeter a todos os exames necessários aí para habilitação. Exame de aptidão física e mental, exame psicológico, exame teórico, exame prático de direção veicular, ficando isento das aulas. Ele não precisa fazer aula teórica, ele não precisa fazer aula prática. Agora, ele precisa
fazer todos os exames. Então, a suspensão, você fica suspenso por um prazo, e aí você cumpre o prazo, se submete ao curso de reciclagem. A cassação é a perda, e o cassado ele tem que ficar 2 anos sem dirigir e depois refazer todos os exames. Olha aí quanta coisa que a gente aprende, né? Aqui ele vai falar sobre a apresentação de recurso e defesa prévia, né? O Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 265, né, estabelece o direito de defesa ao condutor que tenha recebido a penalidade de suspensão de dirigir ou da cassação da CNH. Então, você quando recebe a penalidade, você recebe a notificação de autuação, você pode se defender. Você tem 30 dias ali para entrar com a sua defesa, né? É instaurado um processo administrativo contra aquele condutor infrator que lhe dará direito à ampla defesa contraditória. Então, você pode se defender, né? Porque o ônus da prova é de quem está sendo acusado aqui no processo administrativo. Então, é diferente, né, do direito penal, né? Que o ônus da prova é de quem está acusando. Aqui, você tem que provar sua inocência, né? E o ônus da prova é daquele condutor infrator. Maravilha. A interposição também tem direito à interposição de recurso, né? Caso a defesa deve ser apresentada à autoridade de trânsito, né, no prazo estabelecido na notificação de imposição da penalidade e será submetida à junta administrativa de recursos de infrações, né, de julgamento. Então, você apresenta a sua defesa à autoridade de trânsito. Se ela não aceitar, você pode impetrar ali, interpor, né, interposição de recurso, que aí olha a jaria aí, ó, gestão de prova, pessoal, ó, junta administrativa de recursos e infrações, ó, é uma questão que os alunos erram muito, porque a jaria é junta administrativa de recursos e infrações, né? Esse órgão ela é responsável por julgar as infrações, né? Os recursos interpostos pela autoridade de trânsito. Então, essa é uma questão aí clássica de prova, né? Ó, caso a sua CNH seja suspensa ou cassada, para cumprir a penalidade é necessário entregar a CNH, né? E a PID, né, se for o caso da permissão internacional para dirigir, em uma unidade do Detran. A data da entrega começa a contar o período da suspensão, né? Você tem que entregar para poder contar a data. Começar a contar, né? Não adianta você ficar guardando a CNH. Né? Quanto mais tempo você ficar segurando, é pior. Né? Quanto mais tempo vai levar para contar. Bom, frequência e curso obrigatório de reciclagem, artigo 268. A gente já está chegando ao fim, tá? Já está chegando ao fim. Frequência obrigatório curso de reciclagem, né? Artigo 268. Condutores que sofreram a suspensão de dirigir como punição por infrações de trânsito devem passar por curso de reciclagem, independente do tempo em que durar essa suspensão. O objetivo do curso é buscar a atualização de conhecimentos relativos à segurança nas vias públicas, valorizando a cidadania e a conscientização do respeito à vida. Parágrafo único. Além do condutor, além do curso de reciclagem previsto no caput deste artigo, o infrator será submetido à avaliação psicológica, nos casos dos incisos 3, 4 e 5 do caput deste artigo. Artigo 268-A. Fica criado o Registro Nacional Possível de Pontos, né, de condutores, RNPC, administrado pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, com a finalidade de cadastrar os condutores que não cometerem infração de trânsito, né, sujeita à pontuação do artigo 269.
Beleza. A reciclagem, artigo 259, né? Eu falei 269, 259, deste código nos últimos 12 meses, conforme a recomendação do contrato. A reciclagem também está prevista quando suspenso do direito de dirigir, quando se envolver em acidente grave para o qual haja contribuído, independentemente do processo judicial, quando condenado judicialmente por delito de trânsito, a qualquer tempo se for constatado que o condutor está colocando em risco a segurança do trânsito. São tópicos da reciclagem: identificar e corrigir falhas na forma de conduzir veículos, atualizar os participantes com a legislação de trânsito vigente e os avanços tecnológicos, desenvolver atitudes psicossociais positivas, especialmente quando estiverem no trânsito, conscientizar os participantes sobre a importância do respeito ao meio ambiente, propiciar noções de primeiros socorros após o recebimento da notificação da suspensão de dirigir. O condutor deve comparecer ao órgão de trânsito para formalizar a entrega da CNH. Em seguida, deve matricular-se no curso de reciclagem oferecido pelo Detran, né? São empresas aí credenciadas ao Detran, SESC-Senat ou o próprio CFC, que é Centro de Formação de Condutores, mais conhecido como autoescola, né? O curso de reciclagem é presencial em sala e é composto das seguintes disciplinas: relacionamento interpessoal, 6 horas, direção defensiva, 8 horas, noções de primeiros socorros, 4 horas e legislação de trânsito, 12 horas, né? Então, aqui você não estuda meio ambiente e primeiros socorros. Você que vai fazer reciclagem. E a próxima aula a gente vai falar sobre medidas administrativas, tá? É um tema muito cobrado em prova. Essa aula eu vou fazer amanhã cedo aqui ao vivo para vocês aí do grupo, né? Para quem quiser participar, mais uma vez aí agradeço a sua presença, Alice, seu prestígio, e agregou muito aí as suas perguntas aí para os alunos que assistirão essa aula. A partir de quarta-feira, né? Os que você já participou, eu já coloquei um ontem, coloquei um hoje, e esse aqui eu vou colocar, né, para rodar no YouTube a partir de quarta-feira. Lembrando você, meu amigo aluno, se você quiser participar aí do nosso projeto, é só clicar aí no link para você adquirir o manual da aprovação e em busca aí da sua aprovação, né, rumo à tão sonhada habilitação. Mais uma vez aí agradeço a presença de vocês, tá? E um grande abraço aí, até o próximo vídeo aí, tá? Né? Não posso esquecer de pedir para você deixar aquele like, se inscrever no canal, né? Deixar suas dúvidas, suas críticas aí nos comentários, e até o próximo vídeo aí do canal.